Novembro de 1933. Hugh Gray sai da igreja para uma caminhada e vê algo que mudaria a Escócia para sempre. Uma massa escura, uma cauda agitada e um clique de câmera. Essa foto borrada foi o Big Bang de uma obsessão de 90 anos. Mas o que existe de real sob o espelho d'água do Lago Ness? Pode parecer estranho Hugh Gray carregar uma câmera em um passeio casual em 1933, mas a fotografia já era o hobby do momento. O problema não era ter a câmera, mas conseguir focar a tempo antes que o mistério submergisse. Fala pessoal, eu sou o Rony e você está no Debugando Mistérios. Como desenvolvedor, eu passo o dia corrigindo bugs e tentando entender como as coisas funcionam por baixo do capô. E foi assim que esse canal nasceu, da vontade de aplicar essa mesma lógica para investigar as falhas na nossa realidade. Hoje o nosso debug é em águas profundas. Vamos analisar o código por trás da lenda do monstro do Lago Ness. Vamos separar o que é erro de execução do que são dados reais que a ciência ainda não conseguiu compilar. Prepara o café, ajusta o foco e vem comigo, vamos debugar essa história. Mas nem todos os encontros aconteciam na água. Em julho de 1933, George Spicer e sua esposa dirigiam pelas margens do lago quando os faróis do carro iluminaram algo que não existe. Eu vi a forma mais próxima de um dragão ou animal pré-histórico que já vi na vida. Ele atravessou a estrada a poucos metros de nós, carregando o que parecia ser um carneiro ou algum animal para o jantar. Tinha um pescoço longo que se movia como uma onda e desapareceu nos arbustos em direção ao lago, deixando apenas o rastro do mistério. Relatos como esse, somados à experiência de Audi Mackey, criaram um incêndio midiático. O jornalista Alex Campbell deu o nome que o mundo jamais esqueceria: o monstro. A superfície do lago estava calma. Parecia que alguém a tinha passado a ferro. De repente, algo subiu. Era enorme, preto e brilhante, porque estava molhado. Aquilo deu um rodopio na água e simplesmente desapareceu. Na hora, eu ri e pensei: este é o monstro. Mas eu mesma não conseguia acreditar. Audi não queria turistas, ela queria respostas. Mas o que ela recebeu foi uma mania mundial que ninguém conseguiria parar. Em 1987, a ciência contra-atacou. O Lago Ness foi palco da maior varredura tecnológica da história, a Operação Deep Scan. Com um investimento de 1 milhão de libras, uma frota de 24 embarcações equipadas com sonares de última geração cruzou os 37 quilômetros do lago, criando uma barreira sônica impenetrável. O objetivo era mapear cada fenda abissal e encerrar o debate de uma vez por todas. Nas ruínas do castelo de Urquhart, em águas profundas e escuras, os sensores registraram 3 contatos massivos e inexplicáveis. Não eram rochas, cardumes comuns ou destroços. Eram massas orgânicas em movimento que desafiavam os dados conhecidos. A missão terminou com o veredito não provado, not proven, um termo peculiar da legislação escocesa que significa que não há provas para condenar nem para absolver. A ciência falhou em encontrar um monstro, mas também falhou em explicar o que o sonar detectou. No fim, a DeepScan provou apenas uma coisa: a imensidão do Lago Ness é capaz de esconder segredos que nem a tecnologia mais cara consegue iluminar completamente. Mas onde há mistério, há fraude. A foto mais icônica de Nessie era, na verdade, um submarino de brinquedo e uma vingança pessoal. E as pegadas de monstros, feitas com um cinzeiro de pé de hipopótamo. Até a teoria mais bizarra ganha força. Elefantes de circo nadando, com suas trombas parecendo pescoços longos. Uma solução elegante para um mistério confuso. A ciência moderna impõe um desafio cruel à lenda do Lago Ness, o dilema da população viável. Para que uma espécie de grandes répteis sobrevivesse por milênios, não precisaríamos de apenas um Nessie, mas de uma colônia inteira,
pelo menos, algumas dezenas de indivíduos para garantir a reprodução e evitar a extinção. Se o lago é vigiado por satélites, drones e milhares de turistas, como uma família de criaturas de 5 metros conseguiria permanecer invisível por tanto tempo? No entanto, o mistério ganha fôlego com a conexão plesiosauro. Por muito tempo, céticos afirmaram que esses répteis pré-históricos eram estritamente marinhos, o que invalidaria sua presença no lago. Mas descobertas recentes de fósseis em sistemas de rios provaram que alguns plesiosauros viviam sim em água doce. A extinção do Cretáceo, há 66 milhões de anos, deveria ter sido o fim da linhagem, mas a natureza já nos pregou peças antes. O maior exemplo dessa teimosia biológica é o selacanto. Considerado extinto junto com os dinossauros, este peixe pré-histórico foi redescoberto vivo e saudável em 1938 em um mercado na África do Sul, deixando a comunidade científica em choque. Da mesma forma, o lobo da Tasmânia, declarado extinto na década de 30, continua sendo alvo de avistamentos que sugerem que ele pode ter resistido nas sombras até os dias atuais. Esses exemplos nos lembram que a ciência é um processo em constante atualização. Se o selacanto voltou dos mortos e o lobo da Tasmânia ainda assombra as florestas, a porta para Nessie permanece, no mínimo, entreaberta. Afinal, em um lago com volume de água suficiente para esconder segredos de todo o Reino Unido, o impossível pode ser apenas algo que ainda não aprendemos a medir. A grande busca de agosto de 2023 não trouxe ossos, nem DNA, nem capturas, mas trouxe algo mais vivo do que nunca: milhares de pessoas olhando para o mesmo horizonte. Analisamos os dados, debugamos os relatos e vasculhamos o fundo do Lago Ness com a tecnologia. Mas no fim das contas, a verdade sobre Nessie talvez não seja o ponto principal. Porque veja bem, nós procuramos Nessie porque, no fundo, precisamos que o mundo ainda guarde segredos. Precisamos daquela dose de magia, daquela pergunta sem resposta que nos lembra que nem tudo pode ser catalogado, medido ou explicado por um algoritmo. Se o monstro existe, ele é a prova de que a natureza ainda tem seus mistérios. Se não existe, ele é a prova da nossa infinita capacidade de sonhar. E para mim, ambos os cenários são igualmente fascinantes. Eu sou o Rony. O debug de hoje termina aqui, mas os arquivos do desconhecido continuam abertos. Se você quer me ajudar a compilar essas verdades, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o sistema. E você, detectou algum detalhe que eu deixei passar? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os logs de vocês. Continue questionando o sistema. Debugando mistérios, onde a lógica encontra o impossível.